Olá pessoal, tudo bem? O dia está declinando, a noite está quase chegando aqui em Israel e eu estou em Cafarnaum. A Bíblia descreve Cafarnaum como a cidade em que morou Jesus. O Evangelho de Mateus fala que Jesus deixou Nazaré e foi habitar em Cafarnaum, uma cidade que ficava à beira-mar. Quando fala beira-mar, é lógico, não está falando do mar de água salgada, mas do lago de água doce, o lago de Genezaré, ou o Mar da Galileia. Por que eles chamavam de Mar da Galileia se era de água doce? É porque o grande volume d'água que aqui havia, que há até hoje, para o povo daquela época era um grande mar. Mas aqui eu estou nos restos arqueológicos da cidade de Cafarnaum. Você vê muitas pessoas visitando aqui. Há grupos coreanos, chineses, italianos, brasileiros, alemães, de todas as partes do mundo que vêm para esse lugar por uma razão muito especial. O grande mestre, o rei dos reis, o senhor dos senhores, o maior rabino de todos os séculos, morou aqui nessa cidade. Jesus o Galileu. Ele esteve aqui. Essa sinagoga que está bem atrás de mim aqui, ela não é bem dos tempos de Jesus. Ela é do 4º ou 5º século depois de Cristo, já na época que nós arqueologicamente chamamos como período bizantino. Mas ela está construída exatamente sobre a base daquela antiga sinagoga que Jesus frequentou, passou muitos sábados, pregou a palavra de Deus, deu seus ensinamentos. Aqui também moravam Pedro, Tiago, João, Mateus, o coletor de impostos. Muitos apóstolos do Senhor Jesus moraram nesta cidade. Hoje nós temos apenas restos arqueológicos de tudo, mas eu queria lembrar com vocês um dos muitos episódios que ocorreram aqui. Mais ou menos nessa direção onde eu estou apontando, onde tem essa casa moderna, hoje pertencente aos padres franciscanos, era no passado o porto da cidade, um pouco mais além desta casa. O porto ficava ali. Mais além, não sei se a câmera mostrará, porque há muitas árvores aqui, está o Mar da Galileia. Como eu disse, uma cidade colocada à beira-mar, à beira do lago. Pois bem, nesse porto, Jesus chegou várias vezes com o seu barquinho e os seus discípulos. Ele entrava no barco, pregava do outro lado, vinha, mas a fama de Jesus se espalhou por todo esse território e, evidentemente, ele tinha às vezes que fazer um ajuste para não ser cercado, comprimido demais pelas multidões. Houve vezes em que Jesus falou, olha, preparem um barco, porque se eu chegar e a multidão estiver muito grande, eu vou entrar no barco e vou voltar. Houve vezes que Jesus foi sozinho para um monte. Numa ocasião em especial, o líder dessa sinagoga, ou da que havia aqui nos tempos de Cristo, abaixo da sinagoga que eu mostrei para vocês, tinha a sua filha tremendamente enferma. O nome desse homem era Jairo. E a sua filhinha tinha 12 anos de idade. Isto mesmo, 12 anos, uma pré-adolescente. E ela estava à beira da morte. Imagine a situação, Jairo procurou Jesus por aqui, ele deveria conhecer Jesus, mas Jesus não estava. Tinha ido pregar do outro lado. Jairo estava aflito. Possivelmente a casa de Jairo ficava ali, atrás dessas ruínas da sinagoga. Eu imagino Jairo sempre subindo até o terraço de sua casa, olhando para o horizonte, para a praia, para a água, para ver se o barco de Jesus não vinha. Até que ele viu Jesus vindo ao longe. Jairo veio correndo desesperado toda essa distância. Imagina aquele homem correndo, desesperado, freneticamente, em meio à multidão, empurrando uma pessoa e outra, porque ele tinha uma situação urgente. A sua filha estava à beira da morte. Você já enfrentou essa situação de ter alguém quase morrendo no banco de trás do carro e você dirige sem se preocupar com pardais, ou com radares, ou com polícia, ou semáforos, porque você tem pressa? Aquele homem tinha pressa. Há duas versões nos evangelhos. Uma de que possivelmente ele encontrou Jesus ali logo quando o barco chegou. A outra, que ele teria encontrado Jesus na casa de Mateus, para onde Jesus havia ido. Seja qual for a situação que ocorreu, Jairo se coloca diante do mestre e fala, Senhor, a minha filha está morrendo, o Senhor vai chegar, vai colocar as mãos na cabeça dela e vai orar e fazer isso. Curioso que ele fez a oração para a pessoa certa, mas do modo errado. Ele deu ordens a Jesus. Ele praticamente, talvez pela sua urgência, eu compreendo a sua aflição de pai, ele quase queria ensinar a Jesus como fazer o milagre. É como querer ensinar ao advogado como nos defender ou ao médico como ele deve nos operar. É muita petulância. Mas eu entendo, Jairo. Quantas vezes eu sou assim, você é assim. Na nossa presunção humana, nós às vezes achamos que podemos saber as coisas melhor do que Deus. Uma ironia, não é mesmo?
Jairo então pega Jesus pela mão e a multidão estava por toda essa parte. Hoje você vê turistas passando aqui atrás de mim, mas na época eram pessoas com aleijados, com endemoniados, com gente com vários tipos de moléstias e doenças que queriam uma cura. Pessoas com fome, pessoas que queriam ouvir uma palavra do Messias. Jairo pega Jesus em meio àquela multidão, empurrando as pessoas, e no trajeto, desde lá até lá, Jesus para. Imagina a situação, Jairo com urgência, e Jesus para. Por quê? Alguém me tocou, disse o mestre. Que frase mais estranha, numa multidão em que todo mundo acotovelava Jesus, alguém me tocou? Jairo falou, Senhor, alguém te tocou, mas vamos logo, eu estou com pressa. Jesus, Jairo, calma. Até Pedro interveio, Senhor, por favor, tenha piedade, todo mundo está te acotovelando. Pedro, espera. Uma mulher que tinha fluxo de sangue tocou nas vestes de Jesus. Por ter fluxo de sangue, aquela mulher possivelmente não podia entrar na sinagoga, nem no templo, nem na casa de um judeu religioso, quanto mais tocar num rabino famoso como Jesus. Aquela mulher estava impura, possivelmente não tinha marido, ou era viúva ou abandonada. Ela tocou em Jesus. Quando Jesus disse, alguém me tocou, e é interessante porque aquela mulher tinha 12 anos que sofria com aquela doença. 12 anos, a mesma idade da filhinha de Jairo. E havia também aquela mulher, 12 anos, que lutara com todo tipo de recurso, sem nenhum sucesso. Aquela mulher pensou, esse homem agora vai me xingar, eles vão me apedrejar porque eu toquei nele e ele não está mais puro. Curioso que ela ficou curada, mas o medo de receber uma repreenda de Jesus foi tão grande que a cura falou até mais baixo. Jesus falou, filha, foi você, não foi? Fui eu, Senhor. Filha, fique em paz. A sua fé salvou você. Ah, meus amigos, eu acho que quantas vezes a gente precisa ouvir justamente isso. Fique em paz. A sua fé salvou você. E eu fico aqui andando e imagino que nesse momento, não sei se foi onde eu estou pisando aqui, se foi mais para baixo, um pouco mais para cima, Jairo ficou, Senhor, eu estou com pressa. Nesse ínterim, um dos servos lá da casa de Jairo chega até ele e fala, Jairo, não atormente mais o mestre. A sua filha morreu. Você já recebeu uma notícia de morte? É terrível, não é mesmo? Enquanto a pessoa está na UTI, nas últimas, como se diz vulgarmente, ainda há esperança. Você sempre pensa que aquela doença, você será a exceção. Mas quando lhe dão a notícia, morreu, não há mais o que fazer. Esse riso que você acabou de ouvir das pessoas, não tem espaço no momento em que você recebe uma notícia de dor, uma notícia de morte. Mas aí nesse momento, acontece uma frase escrita no livro Desejado de Todas as Nações que diz, a extremidade do homem é a oportunidade de Deus. Isto, quando o homem não pode fazer mais nada, é aí que Deus tem a oportunidade de agir. Jesus agora troca de papel. É ele que pega a mão de Jairo e fala, Jairo, vem comigo. E Jairo não queria vir, vem comigo, vamos ver a sua filha morta, vem, eu tenho algo para fazer. E eles caminharam até o fundo, lá onde teria possivelmente a casa de Jairo. E quando chega lá, Jesus simplesmente fala uma frase que ficou tão marcada que o evangelista chegou a escrevê-la em aramaico. Talitá, cumi, menina, levanta. E a menina ficou curada. A filha de Jairo ressuscitou. 2000 anos se passaram. Pessoas de toda parte do mundo vêm aqui para relembrar este e outros episódios que aconteceram nesse lugar. Eu vim aqui mais uma vez para dizer a Jesus, aquele que curou a filha de Jairo, que eu quero ser um discípulo dele, que eu amo muito, porque eu sei que ainda que eu esteja morto, nele eu estou vivo. Ainda que eu não tenha esperança, nele eu tenho certeza. Ainda que eu me sinta acabado, com ele eu sou tudo. E juntos, eu e meu Jesus, somos sempre a maioria esmagadora, onde quer que eu esteja. E esta certeza que eu tenho, eu quero que você tenha também. Porque Jesus não é exclusividade minha. Ele é meu, mas ele também é seu. E de todo mundo que abrir o coração a ele. Curioso que no Oriente Médio os nomes são escolhidos pelo significado. E Jairo, como aparece na Bíblia em português, vem do hebraico Yair. Yair, que significa aquele que dá a luz. Jairo era aquele que concedia a luz às pessoas. Pena que ele não percebeu isso na hora do desapontamento. Mas Jesus esteve com ele. E estará com você também, dando a luz e a certeza que você precisa. De Cafarnaum para você em qualquer parte do mundo, o meu abraço
e a minha bênção, em nome de Jesus.